Em nome do CRES, que a gente agradece a APA Funk, porque é uma manifestação cultural da classe trabalhadora da nossa cidade. E a gente não pode deixar de reconhecer isso. E como defensores da classe trabalhadora, nós precisamos reconhecer e valorizar essas expressões culturais que vêm das favelas, que vêm das comunidades e que muitas das vezes são desprestigiadas, né? E que cabe a nós, que estamos juntos na resistência, valorizar esses espaços. Parabéns à APA Funk, muito obrigado pela presença. A presença de vocês foi que nos honraram aqui. Bom, gente, então, dando sequência aqui à nossa cerimônia, é um momento também bastante especial. Em nome da atual direção do CRES, eu gostaria que todas as pessoas aqui presentes, que já foram da direção do CRES, por favor, ficassem de pé. Sede e seccionais. Então, eu gostaria de convidar a atual conselheira do CRES, Michele Pontes da Costa, para que a gente possa fazer a leitura da nossa homenagem a vocês. Boa tarde. As assistentes sociais que compuseram as gestões do Conselho Regional de Serviço Social, CRES 7ª Região. A regulamentação da profissão de serviço social no Brasil foi uma conquista da profissão e da população. Demonstra o reconhecimento social da importância e da relevância do trabalho dos assistentes sociais para a sociedade brasileira. E é o reconhecimento dessa importância que institui os conselhos profissionais. A necessidade de se zelar pela qualidade do serviço prestado à população, através da promulgação de códigos de éticas profissionais e das ações de orientação e fiscalização profissional, fez com que, por 5 décadas, assistentes sociais do nosso Estado se dispusessem a assumir a árdua tarefa e de se candidatar a exercer a função de direção da nossa entidade. O compromisso de quem já passou pela direção do CRES merece nosso reconhecimento, e de toda a categoria e de toda a sociedade fluminense. Pautada nos princípios da militância política profissional, cada participação em direção, seja na sede, ou seja, nas seccionais de campus e de Volta Redonda, foi fundamental para fortalecer o serviço social em nosso Estado. Em nome das assistentes sociais do Estado do Rio de Janeiro, nossos sinceros agradecimentos e nossa homenagem. Em nome também da diretoria do CRES Rio de Janeiro, da gestão Trabalho e Direito, a luta não para. Parabéns. Gostaria de convidar os atuais diretores do CRES para que pudessem entregar em mãos a homenagem da atual gestão aos ex-diretores desses 50 anos de Conselho Regional de Serviço Social 7ª Região, por favor.
parabéns aos companheiros. E como a nossa cerimônia, né, nem tudo que está no script aqui direitinho acontece, ao entregar a nossa homenagem, nós identificamos 2 colegas que foram da 2ª gestão do Conselho Regional de Serviço Social e que solicitaram fazer o uso da palavra. Acho nada mais do que merecido que, nesse momento, abrir a palavra os assistentes sociais presentes, José Magalhães, Orlando, por favor. Meus colegas, muito obrigado. Senhor presidente, Charles, devemos, nesta oportunidade, apresentar a Vossa Excelência, senhor presidente, nossos calorosos cumprimentos pela felicidade da escolha da Ordem dos Advogados do Brasil para os festejos dos 50 anos do Conselho Regional de Serviço Social da 7ª Região. Por aqui passaram, senhor presidente, homens e mulheres notáveis, advogados e juristas, todos, cada um a seu modo, e de conformidade com suas convicções filosóficas, imbuídos do ideal do bem servir ao desenvolvimento do direito, da justiça e da sociedade. Não resta a menor dúvida que o serviço social está em parceria harmoniosa com a advocacia. Enquanto o assistente social procura enfrentar os problemas que afetam a vida cotidiana dos indivíduos, da família, do grupo e da comunidade, o advogado procura despertar e cultivar o ideal da democratização plena da sociedade e do verdadeiro Estado de Direito. Apesar de estarmos afastados das atividades do serviço social, com dedicação à advocacia, temos observado a luta titânica dos assistentes sociais, que, apesar dos esforços da categoria, não têm acesso aos resultados do desenvolvimento econômico e social, que nem sempre visa o bem-estar da comunidade e da sociedade. O Brasil, em pleno século XXI, continua a merecer dos censuráveis propósitos dos dirigentes que se preocupam com faraônicas construções de estádios, edifícios públicos e fornecem aos desvalidos das esmolas enganosa bolsas famílias e outros efêmeros paliativos sociais, ao desprezo ou abandono de construções de hospitais, de escolas integrais, pouco ou nada se importando com a dignidade da pessoa humana. O Estado brasileiro, senhor presidente, vem adotando uma política econômica financeira de dupla face. Ora, veda recursos para empreendimentos de natureza social, como educação, saúde, segurança pública, criação de polos de desenvolvimento em áreas carentes, ora concede capitais para implementar e desenvolver empresas privadas, muitas das vezes em estado pré-falimentar. Necessitamos de um Estado que exige de sua administração o compromisso democrático real e efetivo do bem-estar social, que só pode ser realizado pelo assistente social.
De algum tempo para cá, têm surgido comentários e críticas nos meios de comunicação de massa, o que vem demonstrar o repúdio da população com a situação vigorante. O serviço social, senhor presidente, precisa ser parte integrante do aperfeiçoamento da realidade brasileira. E para sua reforma satisfatória, apresentam-se alguns pontos como premissas, sem os quais corre-se o risco de ficar no mesmo lugar, sendo que a primeira premissa consiste na valorização e melhoria das condições humanas, tomando como o quadro de referência a Declaração dos Direitos do Homem e os objetivos operacionais. A segunda premissa, identificar e tratar problemas de distorções que impedem indivíduos, grupos, comunidades e populações de alcançarem padrões econômicos, sociais compatíveis com a dignidade humana, estimular e continuar a elevação desses padrões. A terceira premissa, colher elementos e elaborar dados referentes aos problemas ou disfunções que estejam a exigir reformas das estruturas e sistemas sociais. A quarta premissa, criar condições para tornar efetiva a participação consciente dos indivíduos, dos grupos, das comunidades e populações, sejam promovendo sua integração nas condições decorrentes de mudanças, seja provocando as mudanças necessárias e, finalmente, implantar, dinamizar sistema e equipamentos que permitam a consecução dos seus objetivos. Essa é uma das muitas missões do assistente social. O serviço social, senhor presidente, não pode deixar de ter uma base valorizada no desenvolvimento social. A cultura, a tradição e a mentalidade brasileira se opõem ao paternalismo colonial. O aspecto humanista da nossa cultura conservou e desenvolveu relacionamento do serviço social, uma qualidade de empatia, interesse, dedicação necessária e um agir verdadeiramente humano. O advogado e o assistente social são protagonistas da justiça social, cujo objetivo é atender aos princípios morais, culturais e espirituais. A Organização dos Estados Americanos, com o propósito de consolidar em documento os anseios da justiça social, proclamou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica, que passou a ter força obrigatória a 18 de julho de 1978, pelo depósito do 11º Instrumento de Ratificação na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos em Washington. O campo de trabalho do serviço social é muito amplo, abrange tanto o homem como a sociedade. E o assistente social entrou nas diversas áreas sociais e esbarrou com conceitos e métodos das várias ciências, o que levaria o assistente social a dizer o que eu faço, eu como assistente social, que o psicólogo e o sociólogo não fazem. Finalmente, senhor presidente, permita-me encerrar essa modesta manifestação com o pensamento de Marquês de Maricá. Os mais arrojados em falar são ordinariamente os menos profundos em saber. Muito obrigado. Nós não vamos
fazer nenhuma colocação de conteúdo histórico, filosófico, político, econômico, mas apenas mexer com a memória da nossa categoria. Hoje é uma consequência natural de um passado. Se nós não tivéssemos um passado, não estaríamos aqui, certamente, deslumbrando essa cerimônia maravilhosa, acolhedora. Uma novela bem recente, Caminho das Índias, Caminho às Índias, uma coisa assim, não é? Apresentava muitos provérbios, e um eu memorizei. Quando falece um velho, perde-se uma biblioteca. E para que não tenhamos bibliotecas perdidas, julgamos ser interessante que o Conselho Regional de Serviço Social criasse um museu do som e da imagem. Quantos assistentes sociais já passaram e que são e estão esquecidos? Maria Augusta Albano, Maria Amélia Leite, Balbina Ottoni, Ana Augusta de Almeida, Maria de Lourdes Costa de Almeida, Maria Isolina, Maria Teresita da Silveira, foram nomes que contribuíram, pessoas que construíram esse momento que nós estamos agora vivenciando. Não vai nenhuma crítica nas nossas palavras ao declarar que não ouvimos nenhum nome do passado. Maria Augusta Albano, ela teve uma história muito bonita para o serviço social. Tecla Soeiro, são nomes que, nos meus 80 anos, ainda estão gravados. A psiquiatra médica Nicola, com a qual eu faço uma psicoterapia, ela me pergunta sempre, são 2 vezes no mês, quando nós iniciamos a sessão, ela sempre me pergunta: o que foi que você fez nesses 15 dias passados? Como eu já estou acostumado com essa pergunta, antes que ela da iniciação da nossa sessão, eu já faço um esforço de memória e enumero. Porque se assim não proceder, eu perco as informações. Mas, se me perguntarem quando foi realizada a segunda diretoria do Conselho Regional de Assistentes Sociais, eu vejo deslumbrar, passar pela minha mente e o cenário da minha vida, todos os momentos em que nós articulamos a chapa, dos conchavos que nós fizemos, na composição. Vejo a primeira diretoria, faça a ressalva, não é crítica, é a memória. Eu fui oposição. Briguei muito contra Maria Josefina Albano, que foi a primeira
presidente do Conselho Regional. Briga apenas de ideias e não de pessoas. E me lembro também perfeitamente quando a primeira diretoria estava para encerrar o seu período, diga-se de passagem, o Conselho Regional, na época de Assistentes Sociais, tinha sua sede na sede do Sindicato dos Assistentes Sociais, porque o CRAS não tinha sede na época. E eu participava do sindicato também. Estava reunida a diretoria do CRAS quando eu estou chegando no sindicato, como membro do sindicato. Aí eu ouvi a diretoria dizer o seguinte, aspas, não conseguimos compor a diretoria. Vamos fazer um ofício ao Conselho Federal para prorrogar o período. Fecha aspas. Imediatamente eu recuei, não me viram, e daquele momento em diante, porque ainda faltavam 5 dias para terminar o prazo de inscrição, eu voltei e já comecei a agir. E consegui compor uma diretoria e ficamos na calada. Só registramos, faltando 5 minutos para encerrar a hora da inscrição. E quando nós entramos para a comissão eleitoral, todos conhecidos, disseram, ô, Orlando, o que você está fazendo aqui? Eu vim escrever a minha chapa. Inscrever a chapa? Aí eles se olharam, com a mão na massa, não conseguiram compor uma chapa, e como é que eu, que estava fora, poderia ter composto? Aí é questão de agilidade. Eu sou do signo... Eu sou do signo de Leão. Então, passei o Natal, não o Natal, passagem de ano, vindo de Niterói, porque fomos pegar colega de Niterói, porque na época Niterói era estado do Rio de Janeiro, juntando com o Distrito Federal, para pegar a assinatura dos colegas para atender às exigências da comissão eleitoral. E assim passei a participar da segunda diretoria, foi chapa única. Eu ouvi aqui na mesa a colega, futura colega estudante, e se não me falha a memória, ela focalizou que, enfatizou o ano de 1980, na parte na associação, como é o nome da associação dos estudantes? Por coincidência, eu trouxe aqui, ó, 5º Congresso Nacional de Estudantes de Serviço Social, 24 a 31 de janeiro de 1961. Nesse congresso, a nossa bancada do Estado do Rio de Janeiro com o Distrito Federal propunha a criação do Centro de Estudante de Serviço Social
para coordenar os congressos de estudantes de serviço social. Então, já em 61. Mas eu já tinha participado do 2º Congresso de Assistentes Sociais, quando a nossa autêntica e legítima União Metropolitana de Estudantes, na Praia do Flamengo, no 132, nós vivenciamos naquela época o 2º Congresso de Estudantes de Serviço Social, porque o primeiro foi em Recife. Então, quando a jovem focalizou 1980, ela não deve ter recebido dos anais algo sobre a vida histórica, política dos estudantes de serviço social. Olha, se pudesse, nós ficaríamos aqui só trazendo fatos que engrandeceram a nossa categoria. Como, por exemplo, a sede do Conselho Regional, hoje, de Serviço Social, essa sede que nós temos hoje, deve agradecer ao Sindicato dos Assistentes Sociais do Rio de Janeiro. Estava à venda a sede, que era de um médico, e, por coincidência, o tesoureiro do CRES, na época, estava de viagem. E não havia possibilidade da presidente, a segunda do Conselho Regional, Marília Murta, primeira assistente social da Petrobras, só a assinatura dela não poderia sacar o dinheiro, porque tinha que ter as duas assinaturas, do presidente e do tesoureiro. Resolvemos o impasse, para não perder a sede, que é atual, é lógico, mas expandida. Nós fomos, que eu participava do sindicato, a presidente do sindicato era Ornélia Mota, que participava também do Conselho Regional. Fornecemos a importância, o sinal para garantir a compra, a promessa de compra e venda do imóvel do CRAS. Isso consta dos anais do sindicato e, creio, na época, foi colocado nos anais do CRAS. Então, veja a união das entidades, sindicato e o CRAS unidos. A causa era uma só, apenas as funções, as finalidades é que se diferenciavam. O CRAS, fiscalização, mas reivindicação trabalhista da categoria era o sindicato. E essa distribuição nós passamos a ter gradativamente, porque quando não existia o Conselho Regional, e falando de Conselho Regional, não existia o Conselho Federal, do qual eu participei como primeiro secretário. Eu também tenho o documento aqui. O primeiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, promovido pelo Conselho Federal, realizado de 12 a 17 de maio de 1974, no nosso belíssimo hotel Copacabana Palace. Seu Orlando,
É a hora. Sim. É a hora. Em nome da direção do CRES, né, acho que a gente está bastante honrado, né? Então, nesse sentido, é absolutamente importante as contribuições, inclusive documentais. Nós dispomos hoje de uma biblioteca no nosso Conselho Regional de Serviço Social, e no início da nossa cerimônia, né, foi passada aqui uma série de slides, né, com fotos que a nossa equipe de funcionários levantou, mostrando um pouco dessas histórias, né, que envolveram as gestões, com a professora Maria Josefina, com vários desses nomes que foram citados pelo senhor, e que certamente, de posse, o senhor tem de muitas outras anais da nossa história. Então, eu acho que, em nome da direção, em nome da categoria, a gente acolhe a proposta do Museu do Conselho Regional de Serviço Social, associado à nossa biblioteca. É muito bem-vinda essa proposta. E de público, na frente de todos os convidados, a gente convida, né, que não só o senhor, mas todos aqueles que passaram pelo CRES, que possuem um material sobre a história dessa entidade, que possa contribuir para que a gente fortaleça a memória da nossa entidade no nosso estado. Tá? Então, em nome da direção, a gente agradece a sua presença, a sua colaboração em reviver em todos nós, todos esse momento fundamentais para a história do serviço social no nosso estado. Dizendo apenas o seguinte: vida sem sonho é céu sem estrelas. Sonhar, sem sonhar, a vida é amanhecer sem orvalho, é árida e seca. É Augusto Cury, médico psiquiatra. Foi um prazer, uma honra estar aqui com todos os meus colegas. Muito obrigado a vocês. Eu vou contar a vocês um fato pitoresco. Eu fiz o curso de serviço social na PUC, de 50 a 53. Naquela época, havia duas escolas de serviço social, a masculina e a feminina. E tinham professores distintos. Uma funcionava no Instituto Social, a feminina, e a masculina no edifício Dark de Matos. E só havia duas escolas de serviço social. E nós batalhamos, no nosso terceiro ano, que conseguimos oficializar, que conseguimos legalizar a profissão de assistente social.